Eu vou dizer aqui rapidamente o que é que eu achei do jogo e o que eu acho que são as preocupações que essa atuação medonha do Bahia suscitam, tá? O Bahia entrou com sua escalação tradicional, a diferença para o que tem sido é Vitor Hugo, que voltou finalmente depois de tomar aqueles pontos na cabeça, decorrentes da pancada que ele sofreu contra o Internacional. Jogou mal pra caramba. Primeira bola na trave do Fluminense foi uma bobeada dele, que o jogador do Fluminense ganha a disputa e bate cruzado no travessão, no começo do primeiro tempo. Os 15 minutos iniciais do Bahia foram terríveis, né? Foi um time que não conseguia ter a bola, não conseguia trocar passe. Foi um time que, como o Ivan disse, subiu a marcação no iniciozinho da partida e parecia que o Bahia ia fazer aquilo que incomoda esse time do Fluminense, né? As derrotas com a autoridade do adversário que o Fluminense original sofreu esse ano foram decorrentes fatalmente de adversários que tiveram a capacidade de bloquear os espaços para o Fluminense, tem uma marcação muito intensa, muito forte, muito incômoda, carrapato. Eu lembro muito bem de jogo de ida contra o Flamengo, mata-mata da Copa do Brasil, que o Flamengo utilizou essa estratégia. Foi um time muito intenso, um time que marcou lá em cima, que deixou o Fluminense original desconfortável, e foi assim que ganhou. E repare, ainda que fosse jogador de reservas, o estilo Fernando Diniz estava ali, é evidente, né? São jogadores que treinam com o treinador, que sabem a metodologia, o DNA, e isso apareceu hoje, especialmente no primeiro tempo da partida. Então foi um time de aglutinação de jogadores no lado do campo, preferencialmente o lado esquerdo, de muita troca de passes, né? Chamada toqueira. Foi a cara de Fernando Diniz. É aquilo, o antídoto para isso é o quê? Marcação forte e intensa. O Bahia subiu a marcação, não deu continuidade, depois baixou a marcação. O que é que eu esperava? Né? Que o Bahia fosse morder, fosse apertar, certo? Para conseguir roubar essa bola e contra-atacar, já que não ia subir as linhas. O Bahia ficou nesse meio do caminho, né? Assistindo o Fluminense jogar. Eu entendo que o Luiz fala que o Fluminense não teve esta imposição, não foi um time que criou tantas oportunidades claras, mas foi um time que foi o senhor do jogo no primeiro tempo, pô. Time reserva do Fluminense, ficou tocando bola, envolvendo o Bahia, e o Bahia assistindo. Marcação arame liso. Incapacidade total de pressionar, né? Foi um Bahia que foi recuando e não conseguiu fazer prevalecer a sua estratégia, que suponho, acredito, que era o quê? Atrair o Fluminense para contra-atacar em velocidade. Não conseguiu, né? Primeiro, porque não conseguia roubar essa bola em lugar nenhum do campo. E segundo, porque os seus principais articuladores no meio estavam realmente numa noite para lá de pouco inspirada. Biel, Cauli, apesar de alguns lampejos. E tá sendo aquilo, né? Tá sendo na sua constante de se omitir do jogo com bola. Impressionante. Como ele corre para lá e para cá, corre para lá e para cá, mas quando a bola chega no pé dele, ele não produz absolutamente nada e ele se esconde do jogo. Então foi um primeiro tempo que nos 15 primeiros minutos o Fluminense já tinha feito 3 finalizações e o Bahia não tinha feito nenhuma. Uma dessas finalizações, uma bola na trave, essa bola dentro da área depois do vacilo de Vitor Hugo, né? Foi um primeiro tempo muito parecido com o primeiro tempo do Internacional, né? Em que o Bahia não conseguia sair lá de trás, via o adversário com a bola. Só que eu acho que contra o Internacional até impôs ao Bahia mais dificuldades, né? O Internacional tinha uma jogada por dentro com o Wanderson e o Alan Patrick, que envolvia o meio de campo do Bahia. Os caras conseguiam entrar na área com certa facilidade. Sorte naquela noite que Vitor Hugo e Canu estavam bem. Bahia mal pelas laterais com o Gilberto, mal pela lateral com o Cândido. O Bahia não tinha saída pelos lados, não tinha saído por dentro. Everaldo muito mal, cemitério de jogada, a bola batia e ia para outro lugar. Funcionou muito mais como zagueiro do adversário do que como uma peça ofensiva do Bahia. E, velho, porra, tudo levava a crer que ainda tomamos mais uma bola na trave, um chute da intermediária. E tudo levava a crer que a gente ia para o intervalo com aquele gosto amargo na boca, com aquela frustração pelo empate. Menos mal que, pelo menos da televisão, e aí, Hugo, não sei se você viu diferente, a torcida não estava fazendo aquela pressão de impaciência, né? A torcida Tava começando, porque tava tendo muito erro, aqueles erros irritantes. Aí a torcida, toda vez que errava, começava a xingar e tal. E ensaiou uma vaia que aí a Bamou cortou. A Bamou cortou. Então, pontos para Bamou. Então, assim, velho, aí por isso que eu digo que
tem um contexto parecido com o Internacional, porque foi um adversário superior, foi um Bahia que não conseguiu ter a bola em momento nenhum. O Bahia, quando tentou fazer a sua saidinha apoiada com os zagueiros laterais, não conseguia atrair o Fluminense para conectar alguém nas costas da última linha do Fluminense, né? E a gente estava vivendo ali no mato sem cachorro. Até que a bola esticada do lado esquerdo, Camilo Cândido faz um cruzamento que parecia um cruzamento sem muita eficácia, sem muita precisão. Só que Everaldo, numa subida extraordinária. A subida de Everaldo é uma coisa assim, cinematográfica, né? Porque ele sobe mais do que todos os marcadores. Parece que ele para no ar. Rapaz, ele tá com meio corpo para cima do ombro do marcador. É impressionante. E ele não fez falta, ele não fez carga em cima do cara para cabecear. Impressionante, né? Ele consegue cabecear não com muita força, mas com muita precisão, né? A bola vai pingando. Eu achei até, fiquei até com medo, sabe do quê? Naquela que Tassiano foi na bola, eu achei, velho, essa arbitragem vai procurar pelo em ovo e vai vir com aquele negócio de que Tassiano influenciou a posição de impedimento, mas graças a Deus não aconteceu isso. E foi um gol com absoluto mérito de Everaldo. Eu vou repetir aqui o que eu falei no início da live, porque a audiência aumentou bastante, a nossa audiência rotativa também. Na televisão é muito perceptível que Everaldo sai pé da vida, xingando, proferindo um monte de palavrão. Parece Darino Senna nos dias injuriados aqui da live. O antigo Darino Senna, porque o novo não vai xingar nunca mais. Coloca o dedo no ouvido e fala algo do tipo, fala agora, fala agora, fala agora. Mas, felizmente, isso não criou nenhum tipo de rusga da relação dele com o torcedor nesse momento, né? Peraí, gente, aí não, faz isso não. Não. Aí não. Brincadeira tem limite, tá? Brincando, faço como? Não desmoraliza o canal Darino Senna, por favor. Vou nem considerar isso aí. Vou até tirar do corte para poupar vocês de bullying. Você já tomou uma queimada danada de Luiz Teles e fica aí provocando as onças com vara curta. Só achei que eu tô calmo, viu? Então, cara, ele sai e tal, mas não criou nenhum tipo de rusga e inclusive, no intervalo ele tratou de botar panos quentes, né, numa possível polêmica, e eu já disse aqui, vou repetir, eu acho que isso é absolutamente natural, na pressão do jogo, na adrenalina, ele sabe que estava mal, inclusive ele diz isso para a repórter, minha querida amiga Daniela Leone, na entrevista do intervalo, ele admite que não estava bem, que o time não estava bem. Então eu entendo o desabafo, e Everaldo tem sido um cara muito maduro, muito centrado, né, nessas entrevistas, né, porque ele já teve momentos de ir à forra, como por exemplo aqueles 3 gols que ele fez contra o Goiás, e ele não procurou briga com ninguém. Acho que tem que ser assim. Que seria muito burro essa altura do campeonato, a gente precisando unir forças, torcida, time, comissão técnica, diretoria e tudo para evitar a tragédia, você procurar algum tipo de confusão com o torcedor. Então acho que isso aí é uma coisa que eu estou registrando aqui, porque foi muito nítido, né? E a câmera que foca nele, no movimento dele de comemoração, deixa muito nítido, né, o que ele disse, mas eu acho que é algo que tem que morrer dentro lá da Fonte Nova, naquele momento que foi um momento de maior euforia e alegria no estádio. Aliás, ninguém no estádio se incomodou com isso, né, Hugo? Ninguém percebeu, graças a Deus, tá? Aí, velho, veio o segundo tempo e, assim, a impressão que eu tive do Bahia o tempo inteiro, velho, é que o Bahia era um time confuso. O Bahia não sabia o que fazer, sabe? Parecia um time muito intranquilo, com o peso da responsabilidade que a gente falou tanto aqui, né, ao longo desses últimos dias. Rapaz, esse peso da obrigação, da responsabilidade turbinada pelo fato do Fluminense ser reserva, isso pode ter um impacto negativo em relação ao comportamento do time. E concordo com o Ivan, era um time espaçado, mas era um time, eu acho, eu não quero tirar a responsabilidade de Rogério Ceni, não, mas também é um time que me transpareceu muito nervosismo, muita insegurança, muito medo de perder. Verdade é essa. Bahia entrou em campo hoje com muito medo de perder. Isso ficou muito claro no segundo tempo, né? Bahia não sabia subir a marcação, não sabia se descia, não sabia se pressionava o jogador de Fluminense, não sabia se segurava um pouco mais. Sabe, era um time assim, velho, meio que anestesiado, meio zonzo, sabe? Meio zonzo assim em campo. A nossa sorte é que o time do Fluminense não conseguiu ter tanta eficiência na sua troca de passe, na execução da sua estratégia. Foi um time também que cansou, e eu acho também que pesou o aspecto psicológico dos jogadores do Fluminense, e já estarem com a cabeça, eles mesmos reservas, na Libertadores, tipo, velho, pra que eu vou meter a perna? Pra que eu vou dar uma corrida a mais se eu posso me machucar e ficar fora da relação e do jogo
mais importante da vida de muitos desses jogadores, né? Foi o segundo tempo que parecia que ninguém queria jogar. O Fluminense acabou o gás. O Bahia entrou no modo administração do resultado e no modo também administração da questão física, né? Os jogadores com mais desgaste começaram a sair, Biel saiu cedo, Cauli saiu depois, Everaldo saiu também. E estava tudo caminhando a contento para um final de jogo aparentemente tranquilo, até que Ademir, que entrou no lugar de Biel, entraram também Juba, entrou Vinícius Mingotti, minha Nossa Senhora. Olha, sinceramente, eu também entrei no modo, sabe, torcer pro ano acabar logo. Porque muitas coisas precisam ser revistas nesse time do Bahia, nesse elenco do Bahia. E aí Ademir entregou a bola pro menino lá do Fluminense, como é o nome dele? Isaac. E eu tava até ouvindo meu querido Fabrício Cunha da Rádio Sociedade, vindo pra cá, né? Porque eu saio de casa com 40 pra chegar aqui no estúdio. E aí fico ouvindo o jogo no rádio, né? E eu só via Fabrício Cunha gritando: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. E é isso mesmo que eu quero dizer. Então, acabou, graças a Deus, 3 pontos na conta, que era o que precisava ser feito. Sobre o que o Rogério disse aí, Rogério, na boa, velho, quem é que não tá valorizando o resultado? Hugo tava lá no estádio, disse que a torcida vibrou. Você mesmo disse que a torcida reconheceu. É claro que o torcedor tá feliz com a maior competitividade que o Bahia tem com a sua chegada. Com o fato de ser recorrente a gente vencer, né? Porque era uma raridade. Na gestão passada chegamos a ter uma vitória num intervalo de 18 jogos. É evidente que o time está competindo mais, que o time está focando mais em vencer os jogos e não em executar um estilo de jogo para o qual não está preparado ainda para executar, que era a filosofia do antigo treinador, aquilo que eu chamava aqui de carteirada, né? Agora, Rogério, você tem que entender o seguinte, meu velho. A coletiva você tem que dar explicações. Sobretudo em um dia que o time foi muito mal, reconhecido por alguns jogadores e por você mesmo. O trabalho da imprensa não é ficar fazendo festa, não é ficar batendo palma, não é ficar jogando flores. O trabalho da imprensa é questionar o que é que não funcionou e o que é que você propõe de soluções para que o time não continue a cometer esses erros. Principalmente tendo em vista que sábado é um jogo contra um dos times que está lá na ponta da tabela, que é o Grêmio. E com essa bolinha aí, a gente não vai ver nem a cor da bola lá em Porto Alegre, tá? E outra coisa que eu achei assim, sabe? O torcedor tem que estar grato. Pô, tem que estar grato? Tem que estar grato? O maior investimento da história do Bahia em formação de elenco, o time brigando desesperadamente para fugir do rebaixamento. Você acha que o torcedor tem que estar grato? Porque os caras estão comprometidos e dedicados para ganhar o jogo. Isso é o mínimo, meu velho. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. O torcedor tem todo o direito, tem a obrigação, porque o Bahia é time grande, de cobrar o melhor desempenho, o desempenho mais compatível com o preço desse elenco. Claro que você não tem culpa do time estar nesse estágio evolutivo caótico, né? Faltando 7 rodadas agora, né, para terminar o campeonato. É um time inseguro, é um time que não consegue trocar passe, como você mesmo detectou, né? É um time que sucumbe a essa pressão desse momento horrível, que evidentemente melhorou, como você melhorou, mas está longe do que o torcedor do Bahia merece e esperava para essa temporada, que deveria ser pelo menos uma temporada de segurança. Então, você também, Rogério, você tem que entender o lado do torcedor. O torcedor tá, digamos, satisfeito com esta evolução do Bahia sob seu comando, mas o torcedor, sabe, não pode ficar soltando fogos. Porque a realidade do Bahia é incompatível com o que o Bahia deveria apresentar em campo, em termos de solidez e consistência, diante de tanto que foi investido. Então, olha o lado da torcida também. E o momento de fazer os questionamentos é esse. E ninguém aí na coletiva minimizou o resultado, menosprezou o resultado, tá? O que as pessoas cobraram foi um desempenho melhor diante de um time reserva do adversário. E o Bahia jogando em casa, o Bahia deveria jogar melhor, tá? Então, não entre nessa não, velho. As coletivas de Rogério Ceni estavam, sabe, muito condizentes com o que é a realidade dentro de campo. Agora, essa questão de querer menosprezar as críticas, repito, o trabalho da imprensa é esse, é questionar. E o seu trabalho ali na coletiva é dar satisfação para o torcedor e apresentar perspectivas de melhora.
para que a gente possa se livrar o quanto antes desse fantasma maldito e incompatível com a realidade atual do Bahia que nos assola. Pô, tem que estar agradecido. Pô, os caras estão treinando num CT de 30 milhões de reais, todo mundo recebendo em dia, todo mundo ganhando, a sua maioria, 3 dígitos ou mais. Aí o torcedor tem que se dar por satisfeito porque os caras estão correndo em campo. Ah, pelo amor de Deus, Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, isso aqui é time grande, meu irmão. Que eu quero like. Se bora, Darinho! O dedo do like aí!